E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então dando prosseguimento aos nossos estudos preparatórios aí para as próximas provas, focado aqui na galera da Marinha, né, CAP e QTPA, cujas provas ocorrerão em dezembro agora, tá bom? Olha, dessa vez vamos resolver uma questão aqui do CAP para o cargo de técnico em metalurgia, prova bem recente de 2018, questão aí sobre ensaios não destrutivos que vai envolver ali também parte ali de materiais, tá? Então, vamos lá para a questão, mas já gostaria de pedir o seu like também. E lembrando, olha, aqui embaixo a gente deixou um link onde você pode baixar o seu e-book totalmente grátis, tá? Preparatório aí para Petrobras, tá? Onde separamos ali dezenas de questões de diversas matérias, tá? Com as resoluções ali completamente detalhadas, já para que você possa dar início aos seus estudos preparatórios, tá bom? Link está aqui embaixo na descrição, caso você queira, se não baixou ainda, é de suma importância que você baixe, tá bom? Link aqui embaixo na descrição. Então vamos lá para a questão. Questão de número 24, ele fala o seguinte: em qual dos seguintes metais há maior dificuldade de se realizar um ensaio por partícula magnética? Alternativa A, aço inoxidável martensítico. Alternativa B, aço inoxidável ferrítico. Alternativa C, aço inoxidável austenítico. Alternativa D, aço 4340 e alternativa E, aço 1020. Olha só. Então, para você resolver essa questão, você tem que conhecer sobre dois assuntos, né? Primeiro, sobre o ensaio por partículas magnéticas e depois conhecer também ali um pouco sobre materiais de construção, para saber qual desses materiais citados aí, tá? No caso aços, em qual deles que você não vai conseguir realizar o ensaio por partículas magnéticas, tá? Então, para relembrar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o ensaio por partículas magnéticas e depois a gente vai observar todas essas alternativas e assim poderemos identificar qual delas está correta e o porquê das demais alternativas estarem corretas, tá? A gente sempre gosta de fazer isso, não simplesmente mostrar a alternativa correta, mas mostrar o porquê das demais estarem corretas, beleza? Então vamos lá. Estou falando aí sobre o ensaio por partículas magnéticas, este que se baseia na inserção de um campo magnético no material a ser inspecionado e detecta descontinuidades e defeitos superficiais e subsuperficiais, a partir do acúmulo das partículas nos locais com defeitos, em que são criados desvios de campo magnético. As descontinuidades existentes só são detectadas quando o campo magnético as atravessa perpendicularmente e, por isso, o ensaio de partículas magnéticas deve ser realizado em pelo menos duas direções de magnetização, garantindo que a inspeção elimine todas as possibilidades de detecção de defeitos. Para a realização do ensaio, existem diversas formas de gerar campo magnético nas peças que definem técnicas distintas para aplicação do ensaio por partículas magnéticas. Tá? Então, abaixo aí a gente colocou dois tipos de ensaios, tá? Mas existem diversos. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas o que você precisa saber é que aonde você vai realizar o ensaio, aquele material precisa produzir um campo magnético, ou seja, ele tem que ser um material magnético. Então, dos materiais que a gente for analisar, aquele que não for magnético é justamente a nossa alternativa, tá? É justamente onde você vai ter você vai ter dificuldade de realizar esse ensaio, beleza? Então vamos lá para a análise das alternativas. Na alternativa A, ele falou que é o aço inoxidável martensítico, tá? Então vamos destrinchar aí sobre este aço, né? São essencialmente ligas de ferro, carbono e cromo, com eventualmente em alguns tipos pequenas quantidades de níquel. São magnéticos, ou seja, podem ser submetidos ao ensaio por partículas magnéticas, o que faz com que a nossa alternativa esteja incorreta, alternativa A. Já na alternativa B, ele falou aço inoxidável ferrítico. Vejamos. Neles, ou seja, no aço inoxidável ferrítico, o carbono é mantido de um modo geral baixo, entre 0,08 a 0,12%,
Alguns tipos, no caso os de maior quantidade de cromo, podem apresentar teor máximo de carbono correspondente a 0,35%. O teor mínimo de cromo vai variar ali entre 11,5% nos tipos de carbono mais baixo e o máximo pode até chegar a 27% nos de carbono mais elevado, tá? Então, à medida que você eleva o carbono, você também eleva o cromo. Também são magnéticos, assim como os martensíticos, né? Ou seja, podem ser submetidos ao ensaio por partículas magnéticas, fazendo com que a nossa alternativa B também esteja incorreta. Já na alternativa C, ele fala sobre o aço inoxidável do tipo austenítico, tá? Esses aços eles apresentam simultaneamente cromo e níquel como principais elementos de liga e são considerados os mais importantes dentro ali da classe dos aços inoxidáveis. São aços não magnéticos, ou seja, não produzem magnetismo e não endurecíveis por tratamento térmico, devido à sua estrutura austenítica, a qual é retida por resfriamento rápido em água após aquecimento entre ali as temperaturas de 1000 e 1100 graus Celsius. E justamente por não serem magnéticos, não se é possível a realização do ensaio por partículas magnéticas nos aços inoxidáveis do tipo austenítico. Assim sendo, está correta a alternativa C, tá? Inclusive, na área industrial é muito comum quando a gente quer identificar ali um material, quando há uma similaridade, né, na coloração entre os aços austeníticos e os duplexes, né? O que acontece? A gente pega um ímã e a gente aproxima do material, né? Se o ímã, né, colar nele, significa que ele não é o aço inoxidável austenítico, né? Na área industrial a gente usa muito 316. Significa que ele não é o austenítico, né? Porque se a gente aproximar o ímã do austenítico, não vai grudar, ou seja, ele não é magnético, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C. Na alternativa dele falou sobre o aço 4340, né? Que é um aço para beneficiamento ali com elevada temperabilidade, ligado ao cromo, níquel e também molibdênio, e é utilizado ali na fabricação de diferentes componentes mecânicos, inclusive com seção ou seções espessas, quando se deseja uma combinação de resistência mecânica média e resistência à fratura. É magnético, fazendo com que assim possa ser submetido ali ao ensaio por partículas magnéticas, tá? Ou seja, também está incorreta aí a nossa alternativa D. E por fim, a alternativa E, ele falou ali sobre o aço 1020, né, que é um aço ao carbono comum, com aproximadamente 0,20% de carbono em sua composição, é magnético, e assim nós podemos sim realizar o ensaio de partículas magnéticas no aço 1020, fazendo com que assim também esteja incorreta a alternativa E. Beleza? Então, como já vimos aí, a alternativa correta, a alternativa C, tá? Aço inoxidável do tipo austenítico. Beleza, galera? Espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente, também compartilhe. Não esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima.